Mas, irmãos, eu vim aqui compartilhar uma palavra de Deus. Quem está afim de ouvir uma palavra de Deus? De verdade, sério. Eu vim realmente compartilhar uma palavra de Deus, cara. Não vim nem falar de África, nem sabia que Léo estava aqui. Eu não sei você, como que funciona com você, como é a sua relação com a Bíblia, com a palavra. Eu tenho, assim, eu tenho um sentimento. Esse livro, que a gente lê, só lê, e tem histórias muito legais. Tem histórias muito maneiras. Eu leio para os meus netinhos lá. Eles ficam maravilhados. Todas as histórias que eu conto, seja do Velho ou do Novo Testamento, meus netos amam as histórias. O mais velho, o Vincent, está com 10 anos, ele fala assim, uau, vovô. A expressão dele é sempre assim, uau, vovô, that's amazing. Sabe, assim, tipo, isso é maravilhoso. Que coisa incrível essa história. E ele ama a história e eu também amo essas histórias. Mas já há alguns anos para cá, cara, sei das histórias da Bíblia, eu quero confessar. Eu comecei a ler as histórias da Bíblia, não fica escandalizado, nem levanta e corre, no final vai dar tudo certo. Eu comecei a ler as histórias da Bíblia e comecei a falar, cara, eu não me identifico com esse cara. Sabe, comecei a ver as histórias, igual aqueles testemunhos que o cara vai dar um testemunho, e às vezes um testemunho comprido, e começa a contar uma história, e você vai ouvindo, e daqui a pouco você para e pensa, fala, cara, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com a minha vida, com a minha história, o que esse cara está falando? Então eu tenho uns textos aqui na Bíblia que eu olho e falo assim, cara, eu não gosto, nem gosto desse cara. Por exemplo, Moisés. Moisés é um cara que eu tenho uma bronca dele. Eu tenho uma bronca. Um dia eu encontrar Moisés, eu vou olhar bem dentro do olho dele e vou falar, rapaz, eu tenho que te pedir perdão. Eu passei meus anos na terra tendo bronca de você. Ele vai perguntar, por quê? Porque você é hipócrita, pô. Você é um cara que finge. E você criou um exemplo que muitos pastores continuam seguindo. Fingindo que tem o que não tem, que é o que não é. Botando um véuzinho quando não tem nada mais lá dentro, entendeu? Não tem unção nenhuma, não tem graça nenhuma, não tem nada de vida de Deus, mas bota um véu e bota uma capa, impõe uma impostação de voz e acha que com isso as pessoas vão acreditar. Davi, nem se fala Davi, cara. Davi, a minha bronca com Davi vai ser com Deus. Eu vou perguntar ele, como que esse cara pode ser um homem segundo o seu coração? Ah, por causa do Salmo 51, porque no final se arrependeu? Pô, eu já me arrependi 500 vezes. Quantas vezes você já chegou diante de Deus desesperadamente e ajoelhado e diz assim, oh, me perdoa, me perdoa. Até juntando arrependimento com remorso, sabe? Até quando não dá para separar, né? Arrependimento de remorso. Quantas vezes? E eu não sou o homem segundo o coração de Deus. Então eu fico pensando, peraí, como que eu vou ver esses caras de uma maneira diferente? Quando eu parar de olhar esse livro como um livro de histórias, começar a olhar para esse livro como um livro de revelação. Um livro que contém revelações espirituais, profundas, por trás de histórias naturais, humanas, comuns. Sabe como? Quando você começa a ter esse entendimento, aí você pega, por exemplo, um Moisés da vida, você começa a olhar para Moisés e esquece o bebê que foi jogado no rio, que foi criado por Faraó, que matou um egípcio, que fugiu, e por causa disso ele acabou lá, naquele monte, vendo a sarça ardendo, recebeu uma palavra de Deus, voltou, enfrentou Faraó, tirou o povo do Egito, pintou e bordou com eles no deserto, 1000 coisas aconteceram, vacilou, bateu na rocha segunda vez, não podia bater e não entrou em Canaã, perdeu. Você olha essa história e fala, ué, o que tem aí? Aí você vai ver que toda essa trajetória desse cara tem processos poderosos de Deus sendo revelados. E se você tiver olhos espirituais para ver e ouvidos espirituais para ouvir, você não vai ler mais a história de Moisés como uma história. Você vai encontrar revelações profundas de Deus na trajetória de Moisés nessa terra que vão te aproximar da maior revelação de Deus, que é o Verbo se fez carne e habitou entre nós, Jesus.
Por exemplo, quando a gente pensa em Moisés, não sei se você já pensou nisso, Moisés foi um cara que viu Deus, subiu um monte, sabe? Que esse cara experimentou, né, abrir mar vermelho, pelo amor de Deus, sabe? E afrontar o faraó do jeito que ele afrontou. Moisés foi um cara que fez coisas incríveis, incríveis, incríveis. E deu uma bobeira. Uma. Bateu na rocha. 2 vezes. Primeira vez o povo com sede, estão com sede. Deus falou, bate na rocha. Foi lá, pegou o cajado e pá! Saiu água da rocha. Todo mundo bebeu água à vontade. Voltaram a ter sede. Com aquele mane. Comida acaba, mas a fome não, né? A água, então, foi necessária de novo. Ele falou, o que eu faço? Aí Deus falou para ele, vai agora lá e fala com a rocha. Só falar e vai sair água. O que ele fez? Bateu de novo. Acho que ele estava irritado, apurrinhado, alguma coisa. A mulher brigou com ele. Normalmente as mulheres brigam, os homens ficam irritados. Mulheres, evitem brigar com os homens. Isso é revelação, amém, irmãos? Aleluia! Mas a gente irrita elas mais do que elas. Então, vamos ser, aleluia, irmãs. Mas voltando aqui, a coisa séria. Ele bateu na rocha, cara, 2ª vez. Era só para falar. Porque a rocha não era rocha, a rocha era Cristo. E a primeira batida dele na rocha não tem nada a ver com bater numa pedra. Era Jesus sendo crucificado para liberar a vida, liberar a água viva, liberar o vida e perdão, liberar a salvação. Então a morte de Jesus na cruz do Calvário foi aquela primeira rocha apanhando. E por que ele não entrou na terra prometida? Depois lá no Novo Testamento você vai entender, porque você não pode querer crucificar de novo Jesus. Ele foi crucificado uma vez só, então aquela rocha não era uma rocha, aquela rocha era Cristo. Aquela batida não tinha nada a ver com uma vara, aquela batida era a crucificação dele, morrendo no nosso lugar. Então quando a gente começa a entender essas coisas, fala a verdade, fica fascinante, não fica? Porque a gente começa a ir além do livro, e além da letra, e além da história, e a coisa passa a ser rema. Então eu amo quando essas coisas começam a fluir, quando a gente começa a ler a palavra de Deus e começa a fluir esses entendimentos. E aí é hora de sentar, escrever, anotar. Amém? Bom, para falar, não vou falar muito não por causa do horário, mas vou ser objetivo. Uma das coisas que tem me assustado, tem realmente me assustado, é pensar que a gente pode experimentar. Essa é uma igreja pentecostal, Léo, você entendeu? Léo é congregacional, então ele é todo, 2 pés lá atrás, entendeu? E carismático nada, eu conheço. Aí, aqui não, aqui é uma igreja pentecostal, cara. O irmão, você já me perdoou da última vez? Amém. A última vez eu vim aqui, briguei tanto com esse menino, cara, mas eu nunca esqueço. Você já me perdoa? Estamos bem então, amém. Então, vamos continuar. Aí, o que acontece? Aqui é uma igreja pentecostal, cara. Tem mover de Deus aqui. Não é isso? De vez em quando desce um anjo, sacode a água, é aqueles cultos que você fala, uau! Meu Deus, por que acabou esse culto, cara? Estou indo para casa voando. Estou indo para casa assim, cheio. Estou indo para casa. Isso é maravilhoso, cara. Isso é maravilhoso. E eu não tenho dúvidas que num ambiente profético que se chama igreja, corpo de Cristo, qualquer coisa pode acontecer nesse ambiente. Qualquer coisa, irmãos. Qualquer coisa. Não fique em casa. Não viaje na maionese. Não, eu sou igreja, eu faço parte. Não, mas eu estou em casa. Irmão, tem que congregar, porque quando a gente está congregando aqui, torna-se um ambiente profético nesse lugar. E quando tem esse ambiente profético, há uma liberação de dons, talentos, sabe, do Espírito, e coisas sobrenaturais acontecem. Eu amo isso. Eu já participei de reuniões que eu entrei com dor e saí sem dor, sem nem ninguém orar por mim para eu ser curado. E sem nem mesmo eu pedir para ser curado. Bastou entrar naquele ambiente profético, que tinha uma unção de cura naquele ambiente, eu entrei, saí, e quando saí curado. Por causa do ambiente.
E você precisa entender que a gente não vem na reunião da igreja para receber alguma coisa. Isso a gente recebe lá no lugar secreto, nós dois, sozinhos, eu e ele, você e ele. No seu tempo com Deus, na sua devocional. Ali é a hora de receber de verdade. Aqui é a hora de liberar. Aqui é a hora da gente liberar uns aos outros, sabe? Ministrar na vida um do outro, liberar no espírito, sabe? Um espírito de intercessão, de oração, para que o ambiente seja propício para o mover do Espírito Santo. Então, o que me assusta é que a gente pode viver tudo isso, meu cara, e acabar virando uma estátua de sal. Tem um texto que eu quero que você leia comigo. Está lá em Zacarias. Não, perdão, Ezequiel. Zacarias, nada. Eu sou tão ruim de internet, não, apertei o botão errado. Ezequiel 47. Todo mundo conhece esse texto. As torrentes das águas purificadoras. Esse texto é fantástico, é poderoso, ele tem riquezas do início ao fim. Mas tem um versículo aqui que me assusta. É o versículo 11. Diz assim na minha versão aqui: mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para sal. Vamos ler juntos? Eu quero que você preste muita atenção nisso. Vamos ler juntos. Mas seus pântanos, os seus charcos e os seus pântanos não sararão, serão deixados para sal. Olha isso. Agora, onde esse texto está inserido? Qual o contexto desse texto? Primeiro, Ezequiel 47 começa dizendo que depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo. Depois disso. Todas as vezes que eu vejo alguém ou alguma coisa dizendo assim, depois disso, significa que isso aí me atrai. Depois do quê? Depois do quê? O que aconteceu antes? O que antecede a isso? Sabe, qual o contexto que está inserido esse texto? Então, depois disso, depois do quê? Aí eu voltei. Eu gosto de Bíblia de papel, estou ainda old school, né? 64 anos. Então, essa Bíblia é complicada. Mas a Bíblia de papel minha, eu voltei lá para Ezequiel 39. Resumindo, em Ezequiel 39, capítulo 39, ele fala de um grande sacrifício. Em Ezequiel 40, ele fala que veio a mão do Senhor sobre ele, levou ele a ter várias visões, e apareceu um homem que era como de bronze, tinha um cordel de linho de medir. Então esse cara que chamou Ezequiel ali na porta do templo, já vinha andando com ele. Já vinha andando com ele lá de trás, antes de chegar no templo. Ezequiel 41 e 42 fala do templo com muitos detalhes. Vale a pena depois você fazer esse dever de casa em casa, você dá uma olhadinha nisso, você vai ver Ezequiel 41, Ezequiel 42, sabe, explanando o que é esse templo, o que está acontecendo nesse templo. Ezequiel 44 já fala dos holocaustos e dos deveres dos sacerdotes e de distribuição de terra. Ezequiel 45 e 46 já fala das festas, das ofertas, como deveriam ser feitas. E Ezequiel 47, o homem, pega Ezequiel e tira ele do templo. Ora, tem uma coisa interessante, porque quando ele tira do templo, em Ezequiel 43, diz que a glória de Deus entrou pelo templo, pela porta oriental. Vamos pensar junto aqui. Ezequiel 43 diz que a glória de Deus entrou para dentro do templo e entrou pela porta oriental. Quando a glória de Deus entrou pela porta oriental, toda a descrição do que estava dentro do templo acontece em Ezequiel 43. Só que agora, aqui em Ezequiel 47, acontece uma coisa engraçada. Porque a glória estava dentro do templo, mas esse anjo, esse ser especial, pega na mão do profeta e tira ele de dentro do templo. E leva ele para a porta oriental.
e bota ele de costas para a glória que estava dentro do templo. Normalmente a gente pensa que o detalhe é atrair a glória, ficar imerso nela. Amém? Ficar ali onde a glória está, meu irmão. Onde a presença está. Mas a coisa interessante nesse texto é que a glória estava dentro do templo, entrou pela porta oriental, e o homem chama Ezequiel e fala: vamos sair do templo. Por onde? Pela porta oriental. Por que sair do templo se a glória estava dentro do templo? Tem uma coisa interessante nesse processo. É que quando ele vai para fora, na porta oriental, ele vê que começa a sair uma água debaixo da porta. E aí ele percebe que a água vinha lá de dentro do templo. E essa água, que parecia que estava minando uma água, a gente pode dizer assim, bem pouca água, o homem pega e fala: vamos andar nessa água. E desce com ele. Quando eles descem do templo, a glória está lá atrás, essa água vai andando, vai crescendo, ele vai andando, a água está ainda no tornozelo, pouquinha água, ele anda 500 metros, e côvados, eu traduzi para metros para a gente ter uma visão melhor. Côvados, eu na minha ignorância, eu pensava que era covas, plural de covas, eu já pensei. Então não é, côvado não é plural de cova. Então, é verdade. Então, 500 metros, a água já tinha no joelho, mais 500 metros, água na cintura, mais 500 metros, água aqui, mais 500 metros, já virou um rio. Então, o que está acontecendo é que essa água, ela cresce à medida que ela se afasta do templo. Presta atenção nisso. A água cresce no seu volume e na sua quantidade a partir do templo. O templo, então, é a porta, vamos dizer assim, de saída dessa água, é o start, o início do processo. A glória de Deus dentro do templo produz esse rio, que começa pequeno, pouca quantidade de água, mas que no final dele é um rio caudaloso, um rio que não tem como passar, não tem como nadar. Isso claramente fala para mim e para você a respeito do propósito da glória de Deus. Por que a gente tem momentos de tanta presença de Deus que a gente já viveu isso? Desculpa estar te usando o tempo todo, Luiz. O Luiz está em pé lá na minha frente, a gente viveu muita coisa junto. Mas a gente já viveu isso. A gente já viveu momentos, eu lembro de situações de reuniões, cara, eu vi um cara deitado no chão, dando braço, deitado no chão, seco, braçada. Eu perguntei: o que está fazendo? Ele falou: estou nadando. Vai? Né? Você vai? Aí o outro mais na frente estava deitado, essa cena, o cara estava deitado assim, olhando para fazer. Você não está vendo a corda aqui não, que liga ao céu? Eu falei: não, tem uma corda aqui que liga ao céu, cara. Estou subindo para encontrar com ele. Ele vai. Coisas estranhas, não é? Mas quem somos nós para questionar a maneira estranha como Deus às vezes faz coisas estranhas? Amém? Então a gente já viveu muita coisa, a gente já viveu uma reunião que não acabava. A gente já viveu uma reunião que tinha que falar: gente, para, por favor, temos que ir embora. A gente ambientes onde a glória de Deus era tanta que todo mundo caía. Lembra, Luiz, aquele, como é o nome? Roland, Doug, né? Doug, o doido do Doug, quando aparecia aqui, eu já olhava para ele e falei: não, eu nem queria olhar. Se você olhasse para ele, ele fazia assim: ferrou, meu. Você já vai começar a rir de ter dor de barriga. Pessoa caindo no chão, rolando. Eu vi minha mãe rolando, daqui a pouco vi meu pai rolando com ela, rindo. Eu falei: pai, o que é isso? Ele... Eu falei: para que isso, cara? Para que Deus é esse, cara? Que faz a pessoa ficar rindo, deitada no chão? Sei lá. Mas a glória de Deus tem essas coisas. Às vezes enche a gente de uma maneira que a gente recebe uma quantidade enorme de presença, sabe? De unção.
E a gente pensa, uau, e agora? Agora a gente tem que sair, tem que ouvir o convite e dizer, eu tenho agora que sair do templo. Porque essa glória precisa se manifestar do lado de fora do templo. E tem um detalhe, quanto mais longe do templo, maior a glória. Maior a quantidade de água. E esse rio de Ezequiel 47 é tão sobrenatural que coisas sobrenaturais acontecem. Por exemplo, uma coisa sobrenatural. Eu gosto desse texto, é quando diz que as árvores que eram plantadas à margem desse rio, as folhas não caíam. Lá nos Estados Unidos, a gente tem, eu moro na Geórgia, e as estações são super definidas. O Brasil é um país tropical, então quando o cara fala, estamos no inverno, quantos dias? 3, 4. Então a gente anda na rua, só tem cheiro de naftalina, os casacos já ficaram anos ali dentro do armário, enrolado em naftalina, põe ele e começa a usar, não é verdade? Porque é pouco inverno aqui onde a gente está. Mas lá não, as estações são definidas. O outono, quando entra o outono, a Rebeca, minha filha, mora numa casa que tem muita árvore em volta, mas muita mesmo. Chega no outono, você olha na varanda assim e fala, meu Deus, não fica uma folha na tronco seco, aqueles ramos secos, você pensa, está morta a árvore. Não tem fruto e não tem folha. Que árvore é aquela? Não sei. Você não consegue nem definir que árvore é aquela, que tipo de árvore é aquela. Agora, se você olhar para uma mangueira e a mangueira não tiver manga, você identifica a mangueira como mangueira ou não? Se tiver folha. Sim ou não? Se você tiver dificuldade, pega a folha e esfrega. Vai ter o quê? Cheiro de tangerina, laranja, seja qual for o fruto. Seja qual for o fruto. Você não precisa ter fruto para poder ver que árvore é aquela. Não estou contradizendo a Bíblia. Ok? Pelos frutos conhecereis. Ok. Só que e quando não tem fruto? Na estação de dar fruto. Os frutos têm a sua estação própria. E se não é um tempo daquela árvore frutificar? O testemunho dessa árvore caiu? Porque qual é o testemunho da árvore? E a dica, cara? A folha. A folha é o testemunho da árvore. O que eu estou querendo dizer para você nessa noite aqui? Esse rio habilita a gente a manter o nosso testemunho, seja qual for a estação que a gente esteja vivendo. Está entendendo isso? Seja qual for a estação que a gente estiver vivendo, o nosso testemunho não cai. E o testemunho não é para você, o testemunho é para o outro, sim. O testemunho é para quem convive com você, para quem encontra com você. E hoje a gente vive um conceito na Terra dizendo, não importa o que pensem de mim. Não importa o que o outro acha. Não importa o que fulano pensa, o que cicrano pensa. Não importa. Hoje a gente vive um mundo, sabe, voltado para a gente de uma maneira assim tão violenta, faz a gente acreditar que realmente não importa o que pensem de mim. Eu vou viver a minha vida do jeito que eu quero. Eu vou viver como eu quiser. Sabe, eu vou fazer só o que eu gosto. Não vou mais, sabe, deixar de fazer isso ou fazer aquilo e aquilo outro por causa do testemunho. Mas eu quero te dizer, lá no final da história, quando fechar a cortina do tempo, diz a Bíblia que vai importar muito o testemunho, porque tem pessoas que estão olhando, que estão andando, e as pessoas falam assim, sabe aquele ali? Esse grupo? Então, esses grupos aí é aqueles que venceram. Venceram por quê? Pelo sangue do Cordeiro e pelo seu testemunho. Testemunho. Mas, Sérgio, o meu testemunho está bem quando eu estou impregnado. Meu testemunho está bem, sabe, logo depois, assim, segunda-feira estou legal, porque o efeito do culto foi forte, né? Sabe, terça-feira a coisa já dá aí, pisou no meu calo, eu já dou uma chamada aqui, sabe, já respondo de uma maneira diferente ali, já tenho uma percepção não tão cristã, não tão, sabe, assim, amorosa ali, fruto do quê? Fruto de, sabe, esvaziou um pouquinho, desceu o nível.
Mas esse rio de Ezequiel 47 diz que ele carrega o poder de quem estiver plantado junto a ele, ter as suas folhas constantes, fixas na árvore. O seu testemunho é inabalável. É aquele cara, é aquela pessoa, é aquela mulher, é aquela jovem, é aquele jovem que é irrepreensível. Já existe essa pessoa? Claro que existe. Deveria ser você. Deveria ser eu. E esse é o nosso desafio, de olhar para a palavra de Deus não como um alvo, não como uma utopia, como um sonho, mas olhar pela palavra de Deus com os olhos do Espírito para perceber que existem mecanismos espirituais para levar a gente a experimentar um padrão de vida na terra diferenciado, sendo guiado de verdade pelo Espírito. Esse é o rio do Espírito. Esse rio é o rio do Espírito. Os que são nascidos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. É isso que a Bíblia diz. Mas o problema é que a gente se entope da glória, a gente se entope do ambiente da presença, sem perceber que esse ambiente de presença tem um propósito fora daqui, e a gente desapercebidamente deixa a glória ir se esvaindo, sabe como? Deixa a presença ir se esvaindo, precisando sempre de ser recarregado, precisando sempre de uma nova injeção de ânimo, de fé, e o pastor grita, a irmã grita, o outro grita, o teclado grita, o louvor, poxa, canta, aí existe o rio, Senhor, e você fica ali, te enche, aí você volta na outra semana de novo, e a galera aqui batalhando aqui em cima, dizendo, meu Deus, aí quando acaba o culto, aí vai algum irmão fazer um gabinete, aí o pastor fala, meu Deus do céu, mas essa pessoa ainda está vivendo isso, caramba, depois de tudo que já ouviu, depois de tudo que viveu, essa pessoa ainda está vivendo essa realidade, fruto de imaturidade, mas imaturidade que não é falta de informação, maturidade que não é falta de informação, maturidade que é falta de manutenção do que aprendeu. Porque queira você ou não, você só vai de verdade amadurecer no Espírito a partir do momento em que você desenvolver uma relação com o Espírito fora do ambiente da igreja. Vou repetir isso, é fora do ambiente da igreja. Aqui a gente pega carona, aqui a gente recebe um do outro. Gente, quantas vezes, falando sério, quantas vezes, cara, você dá a mão só pro cara do seu lado? Pô, não? Recebendo. Estranho, você nem precisa conhecer. Fui numa reunião outro dia lá nos Estados Unidos, legal, começava às 8 horas da noite. Sabe que hora eu cheguei? 10 e pouco. Demorei a chegar. Meu irmão falou, na hora que você chegar tá bom. Falei, então tá bom. Rolei, falei, de 10 horas, não, mas eu vou assim mesmo. Estava longe de casa, fui. Quando cheguei lá, já eram as 10h20. Silvio ainda olhou para mim e falou, Xon, por que você é doido? Pô, vamos ver o que está rolando aqui. 10h20 tinha pelo menos umas 4.000 pessoas dentro do salão. Duas piscinas enormes, uma desse lado, outra do outro lado, lá do salão. E nessa piscina, um monte de gente dentro, meu irmão. Pesado. Estava Jesus, eram vários pastores pregando, cidade evangelística. O cara aceitava Jesus, já era batizado ali. Eles davam roupa, eles tinham roupa PMG, roupa para mulher, roupa para homem. O cara chegava, aceitava Jesus, eles já falavam, quer ser batizado? Batizava. Aí eu fiquei vendo ali aquele povo batizado, falei, uau, e todo mundo andando na igreja, com maior liberdade. Esse tanque daqui era um tanque de cura. Eles até deram o nome do tanque de Siloé. O pastor falou, Deus deu uma revelação para a gente. Aqui um tanque de Siloé. O Espírito Santo está tocando na vida de algumas pessoas, está trazendo essas pessoas aqui, nós mergulhamos essas pessoas aqui, elas saem curadas do lado de lá, com os olhos limpos. Uau, cara, que isso?
Fiquei lá, saímos de lá 3h pouca da manhã. E quando a gente saiu, o culto ainda estava rolando. Aí outro dia o cara falou para mim, o evangelho nos Estados Unidos está morto. Deve estar. Deve estar. O mover do Espírito. É claro que naquele ambiente ali, muita coisa acontece. Tinha uma menininha sentada assim na primeira fila, eu olhei a menininha, falei, Sonho, vou dar a mão para ela orar por mim. Ela vai, ela é de 10 anos. Eu fui lá, falei assim, can you pray for me? Pode orar por mim, por favor? Ela deu um maior sorriso para mim, assim, falou, sure, claro. Começou a falar, eu comecei a chorar. Nunca eu fui tão ministrado por alguém tão cheio do Espírito Santo como aquela menininha de 10 anos. Eu saí dali cheio, saí. Mas e agora? O que eu faço com essa unção? O que eu vou fazer com essa unção quando for botar gasolina no meu carro e o cara vier com a bomba lá para botar gasolina? Eu vou olhar para ele, vou pagar e vou deixar por isso mesmo? Ou será que eu vou perguntar ao Senhor, tem alguma coisa que você quer que eu faça com esse cara aqui? Quando eu entrar no Uber para ir para casa, sabe, eu vou entrar no Uber como qualquer pessoa está entrando no Uber, ou vou já entrar naquele Uber, já começar a orar, falar, Senhor, me revela aí o que está acontecendo na vida desse cara. Tem alguma coisa, uma palavra de conhecimento que o Senhor quer me dar aqui para me soltar? Sabe, através dessa palavra de conhecimento, tocar na vida desse cara, transformar a vida dele, fazer a vida dele, sabe, ser transformado, talvez ser liberto, talvez ser curado, seja lá o que for. Senhor, se o Senhor quiser me usar, me usa aqui, porque eu fui cheio outro dia, o Senhor me encheu. E eu preciso liberar sobre a vida de alguém. Amém? Mas tem um problema. Todo grande avivamento, todo grande mover do Espírito Santo que a gente vive, não precisa ser grande avivamento nacional ou regional, a gente está esperando aí um maior avivamento que vai acontecer. Eu não sei se isso vai acontecer. Para mim, esse avivamento já aconteceu, se chama Jesus, subiu, liberou o Espírito Santo e liberou sobre toda a terra, e nós estamos com acesso pleno a todo o poder de Deus. Então, eu não estou esperando mais nada. Quero confessar aos irmãos, não se escandaliza. Você pode continuar esperando, não tem nenhum problema. Mas para mim, eu estou crendo nisso. Mas o que acontece? Todo o avivamento pessoal que a gente vive faz com que a gente e a gente se deixa levar por uma coisa chamada pecado. É uma desgraça. Tem um tal de Satanás, um demônio que anda com um monte de demônios junto com ele. Os caras estão há muitos anos nessa terra e conhecem a natureza humana muito bem. Então ele sabe como te derrubar, André. Sabe como me derrubar. Sabe como me pegar. Não, ele, igual aqueles, quando a gente vai caçar, né? Eu ia caçar muito com meu pai, a gente bota um pouquinho de milho ali. Aí vem a paquinha, pá, 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 come o milho. A gente bota mais, aí vem ela, aí vem os filhos, pá, 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 come o milho. A gente bota mais, daqui a pouco tem paca, tem porco do mato, tem um monte de coisa ali comendo aquele milho que foi colocado, aquela ceva. O diabo sabe cevar a gente. O diabo sabe colocar um troço que te atrai. Começou com Eva, atraiu Eva, pô. Você acha que parou esse processo? Não. Ele continua botando seduções para a gente, mostrando coisas, falando coisas, sabe, colocando oportunidades, situações diante da gente, circunstâncias. E, vamos ser honestos, quantas não são as vezes que a gente come essa porcaria desse milho? E a gente se pega naquela condição, putz, por que eu caí nessa, cara? Já teve assim ou só eu? Estou confessando aqui, eu como de vez em quando. Como esse milho, eu falo, meu Deus, cara, como é que eu estou caindo nessa? Como é que eu estou, sabe assim, deixando levar por uma coisa tão besta, pequena. E o pior é que, uma vez que a gente cai e come esse milho, vamos dizer assim, a gente começa a sofrer o complexo pródigo. A gente começa a perceber, sabe o quê? Tipo assim, não dá mais.
Sou digno. Só que chega uma hora que a gente está tão mal, que a gente fala, não adianta, eu tenho que voltar para a casa do pai. Isso pode acontecer em 2 dias, 3 dias, muito tempo não. Esses processos são muito intensos algumas vezes. E a gente volta lá para a casa do pai, seja para o nosso quarto de oração, ou seja para a reunião, ou buscando um aconselhamento, ajuda de um irmão, compartilhar. De alguma maneira a gente vai na direção do pai, mas a gente vai que se diz, sou digno. Não sou mais digno. Perdi a minha dignidade. Pequei e perdi a minha dignidade. Já não sou mais o filho. Mas eu vou ver se ele me aceita como servo. Aí a gente cai da graça, como fala o apóstolo Paulo. A gente cai da graça. A gente engole essa isca do pecado. A gente é fisgado pelo esse demônio porque a gente se entregou ao pecado. E a consequência disso é que a gente cai em outra isca, que é começar a acreditar que não somos mais aceitos. Ou que, no mínimo, nós vamos ter que voltar lá embaixo na escada de novo. É como se a gente estivesse subindo uma escada de santidade, de pureza, de andar com Deus, aí de repente tropeçou lá em cima, cai lá embaixo e vai ter que começar tudo de novo lá de trás. E aí começa a acusação, começa a culpa. E o pior, quando vem a acusação, quando vem a culpa, ela vem associada, sabe, sentimento de inadequação. A gente começa a se sentir inadequado nos ambientes de Deus, na reunião, na igreja, sabe, inadequado na Bíblia, inadequado na oração. A gente começa a se sentir desconfortável naquele lugar. Tudo isso porque a gente está ouvindo a voz errada. E o problema disso tudo é que essas culpas, essas condenações, vêm associados com essas práticas pecaminosas, vamos dizer assim. Isso tudo pega essa água que um dia transbordou dentro da gente, pega essa unção que um dia transbordou dentro da gente e começa a reter, a criar barreiras. E quando isso começa a criar barreiras, os entulhos, a sujeira, começa a entulhar, essa água não corre mais para dentro do leito do rio. E por não correr mais dentro do leito do rio, ela apodrece. Mas presta atenção nisso, que eu tenho que te alertar hoje aqui. Todo pântano, todo charco que foi deixado para sal, um dia foi um transbordar de um rio. Presta atenção nisso. Um dia o rio transbordou e subiu as margens, extrapolou os limites. Quando ele transborda, ele mexe com raízes de árvores e derruba árvores. Quando tem uma enchente, as raízes são sacudidas, sabe? Sai sujeira pra caramba. Se essa sujeira não correr para o leito do rio, ela fica presa, começa a formar pequenas represas. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Está dando para entender, irmão? Tá. Começa a formar represas. Essa represa retém a água, essa água para de correr para o rio. E quando a glória não tem propósito, a glória apodrece. A glória de Deus, a unção de Deus, o rio de Deus, a presença de Deus na minha vida, na sua vida, tem que ter propósito. E o propósito é o outro. O propósito é o outro. O propósito é fazer da gente instrumento, fazer da gente canal. Mas Sérgio, e essa desgraça desse entulho que surge de vez em quando? O que eu faço com ele? Joga para dentro do rio. Lançai sobre ele todos os pesos, todos os fardos. Não é isso que Jesus falou? Joga nas costas dele. Falou, Senhor, pequei. Errei. Me perdoa. Você vai ouvir ele falar assim, meu filho, está tranquilo. Vem para cá. Eu te amo. O meu sangue basta para te purificar. O meu sangue é suficiente para te santificar. Você é meu filho, como o pai disse na parábola do filho pródigo. O filho pródigo gastou um tempão treinando no teatro. Vai ter aula de teatro aqui? Faz a parábola do filho pródigo, é muito bacana. Cara, o menino treinou, e treinou, e treinou, e treinou. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Decorou o texto.
Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. Foi andando, a Bíblia fala que ele foi andando e falando isso. Pai, pequei contra o céu, contra ti. Foi treinando, foi ensaiando. Quando ele chegou diante do pai, o pai olhou que ele vinha, saiu correndo, abraçou ele. Quando ele começou a falar, o pai falou, fala nada não, rapaz, fica quieto. Bota uma capa nele, bota um anel nele, mata um novilho cevado, sabe por quê? Bota uma sandália no pé dele, por quê? Ele estava perdido, foi achado, a gente está fazendo festa. Então presta atenção, irmão. Agora é para escandalizar de vez e depois o pastor resolva. Quanto mais você pecar, mais Deus vai te amar. Doido, né? Sabe por quê? Não é o louvor e a adoração que atrai Deus. Você acha? A gente pode produzir algum louvor com aquele cara tocando, esse cara cantando, melhor do que ele tem lá no céu? Você realmente acha isso? A orquestra que existe, sempre existiu. O que fez Jesus vir aqui a essa terra? Foi porque a gente era muito santo? O nível de santidade dos homens era tão grande, que Deus não resistiu àquela santidade, à pureza, e ele teve que descer para conviver com os homens naquele ambiente de santidade e pureza. Foi isso? Não! Porque subiu uma caatinga, um aroma podre de pecado ao céu, e o pai olhou para o filho e falou, não tem jeito, cara, esses caras não prestam, eles não vão conseguir nunca, o esforço deles não vai resolver, a lei não resolveu, eles são desobedientes, eles são rebeldes, não vai ter como a gente conviver com eles, porque, esperando que eles produzam alguma coisa que nos mantenha. Eu vejo, às vezes, o cara falando, nós temos que manter a presença de Deus, temos que atrair a presença e manter. Eu acho isso uma tremenda de uma bobagem, meu irmão. Não tem nada que a gente possa fazer para atrair e muito menos nada que a gente possa fazer para manter. A única coisa que atraiu foi o nosso pecado. Então peca. Brincadeira. Mas a única coisa que atraiu ele foi o nosso pecado. Essa é a verdade. E ele só se mantém porque ele não nos olha mais, ele não nos vê, o céu não nos vê. Quando o céu olha para a terra, ele vê o sangue do Cordeiro, e por causa do sangue do Cordeiro é que nós podemos ser aceitos. Por causa do sangue do Cordeiro nós somos santos, inculpáveis e irrepreensíveis diante dele, por causa do sangue. Então não deixe o seu pecado servir de entulho para te impedir de fluir no rio de Deus. Se pecou, meu irmão, corre para o arrependimento. Se pecou, corre para Jesus, corre para Jesus. Fala, Jesus, meu Deus, eu não sei porque eu fiz isso. Outras palavras a gente sabe, mas Jesus, tudo bem, vacilei, ainda não estou no processo, fala o que você quiser falar. Mas fala, Jesus, eu confio no teu sangue. Eu confio no teu sangue, eu sei que o seu sangue é suficiente, eu sei que o seu sangue é suficiente para me purificar, e eu não abro mão de fluir no teu rio. Eu não quero ser uma estátua de sal, eu não vou ficar agarrado aqui, retido, sabe, nesses entulhos, segurando a tua água, o teu rio na minha vida. Eu quero fluir, eu quero ser cheio do teu Espírito, eu quero fluir onde eu estiver, eu quero fluir na escola, no Uber, no ônibus, sabe, aonde eu for. Eu quero ser um canal do Senhor, eu quero dizer para o Senhor, Senhor, se o Senhor quiser fazer alguma coisa nesse lugar, eu estou aqui. Olha isso, cara. Eu acho que é isso que o céu quer, cara. O céu espera isso da gente, gente. É quando a gente está no dia a dia, normal da nossa vida, longe do templo, experimentando o rio de Deus e dizendo para ele, Senhor, o ônibus aqui está lotado, o que você quer? Quer que eu dê uma palavra para esses caras todos aqui agora? Eu vou dar. O que você quer? Você quer que eu toque nessa pessoa aqui que está sentada do meu lado e falo, Jesus ama você, cara, me ama. Como é que começa, Jesus te ama? Porque o cara falou, todos nós. Você já recebeu essa resposta? Eu já recebi muitas respostas por causa disso. Está do lado de uma pessoa que te ama, a todos nós. Falei, claro, aí eu já, claro, me ama muito também. Me ama muito, ama você, ama a gente, cara, ele ama a gente. Ele tem um plano na nossa vida. Está com algum problema?
Posso fazer uma oração por você? Cara, você não tem ideia do que pode acontecer no seu dia a dia, se você entender que o pecado seu não pode reter o rio de Deus de fluir na sua vida, a não ser que você aceite esse lugar comum, a não ser que você se entregue, a não ser que você não perceba que, seja qual for o pecado, o sangue de Jesus é suficiente para te limpar, seja qual for. E aí, desce nesse texto também, sim, para encerrar aqui, eu amo. A folha não cai, e além dela não cair, ela serve de remédio. Voltando, não é amassar a folha e fazer chá, não. Nós estamos falando de uma folha que simboliza o quê? Testemunho, amém? Então você precisa entender nessa noite aqui o seguinte, que o seu testemunho é cura para alguém. E o seu não é o seu testemunho, não, ok? Não, porque eu era drogado, não, porque eu era isso, não, porque eu era aquilo, Jesus me tocou, agora eu sou uma nova pessoa. Esquece esse negócio de testemunho. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Amém? Os que estão em Cristo, nova criatura é. Então não é contar o seu testemunho, não. É um testemunho de vida. O que é um testemunho de vida? É um testemunho de alguém que está cheio de Deus, um testemunho de alguém que conhece a Deus, um testemunho de alguém que sabe quem Deus é, um testemunho de alguém que sabe que Deus pode fazer qualquer coisa em qualquer lugar, um testemunho que te dá ousadia, que te dá intrepidez. Que testemunho é essa? A certeza de que, seja qual for o pecado que tenta me separar de Deus, o sangue de Jesus me reconcilia com Ele. Amém? E porque me reconcilia com Ele, me habilita. Me habilita ao quê? Pensa comigo, todo mundo aqui, para a gente encerrar agora, de verdade. Pensa comigo. Vocês sabem a história do tabernáculo de Moisés, não sabem? Levanta a mão, quem sabe. Pode levantar. Tranquilo. Quem não sabe, agora levanta a mão, só para eu saber. Ok. Deus resolveu habitar no meio do povo de Israel. E aí mandou eles fazerem um tabernáculo. Uma tenda. Dentro dessa tenda tinha um átrio, que era o lugar onde todo mundo entrava, e tinha uma separação. Não é nada grande, não. Aqui, mas eu... Então aqui, ó, uma cortina separando aqui. Dos santos, chamado. Aqui, lugar santo. E aqui, assim, ó, o átrio. Beleza? Então, ali no Santo dos Santos, só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano. Tinha a Arca da Aliança. Dentro da Arca da Aliança, uma arca de ouro, madeira de acácia, revestido por dentro e por fora de ouro batido. Não era ouro fundido, ouro batido, representando Jesus, a pureza de Jesus sendo purificada na cruz do Calvário ali, ele sendo massacrado, batido. Tudo muito lindo essa simbologia. Mas o que eu quero dizer, aquela arca dentro dela tinha as tábuas da lei, a vara de Arão que floresceu e um potinho com maná que caiu do deserto. O maná representava a rebeldia à provisão de Deus, porque os caras encheram a paciência de comer aquele maná e não queriam mais comer maná. Só que o maná caía direto do céu e o maná representava Jesus. Tanto que Jesus chega e diz para eles, falou assim, eu sou o pão vivo que desceu dos céus. E referindo ao maná que Deus mandou do deserto. A segunda era a vara de Arão que floresceu, que representava a autoridade. O povo rejeitou a autoridade de Deus estabelecida através de Moisés e Arão o tempo todo. E a terceira, as tábuas da lei. O povo rejeitou de tal maneira que Moisés chegou a quebrar as primeiras. Então, dentro daquela arca ali só tinha rejeição. Rejeição à provisão, rejeição à autoridade, rejeição à lei de Deus, princípios de Deus, tudo fruto da natureza humana. O homem rejeita Deus, o homem rejeita a vontade de Deus, o governo de Deus, a provisão de Deus, tudo estava ali dentro daquela arca.
Por causa disso, aquela arca não podia ser aberta. Aquela arca tinha que ser fechada. Tinha uma tampa pesada de ouro. Essa tampa pesada de ouro chamava propiciatório. E no inglês se chama mercy seat, lugar de misericórdia. E em cima tinham 2 querubins, um olhando para o outro. E no meio desse querubim, Deus se manifestava. Deus não se manifestava dentro da arca, Deus se manifestava no propiciatório, no lugar de misericórdia. A arca representa a presença de Deus, mas o propiciatório, a tampa, representa Jesus e a obra da cruz, que suficientemente tampou, de uma vez por todas as nossas rejeições, todos os nossos pecados, presos e fechados dentro daquela arca para sempre. A presença de Deus estava ali, na tampa. Jesus é a tampa. O propiciatório é Jesus, a obra da cruz. A arca toda representa a presença de Deus. Mas Jesus está ali, naquela tampa. Misericórdia, cobrindo todos os nossos pecados. Mas Deus se manifestava ali. Aí vem o escritor de Hebreus e diz que nós somos o tabernáculo de Deus na terra. Olha que loucura. Não tem mais arca, cara. Nunca mais ninguém achou a arca e nunca mais vai achar essa arca. Porque ela cumpriu o propósito dela. Agora a arca somos nós, cara. Eu e você. Nós somos o tabernáculo de Deus na terra. Quer você se ache feio ou bonito, quer você se sinta cheio de culpa, condenação ou não, se o sangue de Jesus está sobre a sua vida, se você crê que o sangue de Jesus é suficiente para te purificar, te santificar, se você está de acordo com o que diz o escritor de Hebreus, porque essa arca e todos os utensílios do tabernáculo receberam uma aspersão de sangue de animais. O propósito desse sangue era profético, profetizando já a função do sangue de Jesus, purificando todos os utensílios que Deus poderia usar. Tinha que ser purificado pelo sangue. E o escritor de Hebreus diz: se o sangue de bodes e carneiros foi suficiente para purificar os utensílios do tabernáculo, quão não maior é o sangue de Jesus para nos purificar e nos santificar e nos habilitar a sermos sua habitação. Então, se você tiver consciência de que o sangue de Jesus é suficiente para te purificar e te habilitar para ser uma habitação de Deus na terra, aí você tem que se preparar. Por quê? Se você é uma habitação de Deus na terra, você carrega quem? Fala aí. Tem medo? Não. Quem você carrega se você é habitação de Deus? Não. Presença dele, não. Espírito. Quem mais? Só tem o Espírito. Jesus. Quem mais? O Pai. Porque os 3 são um. Gente, preste atenção nisso, cara, que isso é uma coisa muito poderosa. Se você só ouvir isso e for embora para casa, eu já estou feliz. Você pode esquecer todo o resto, que eu já falei muito. Mas isso você não esquece, não. Se você é habitação de Deus, você carrega o Pai, o Filho e o Espírito Santo dentro de você. Amém? Quem acredita? Pouca gente, não tem problema. A meia dúzia está acreditando. Ótimo. Se você acredita que você carrega o Pai, o Filho e o Espírito Santo dentro de você, você tem que saber que o Pai, o Filho e o Espírito Santo não estão sozinhos. Em volta deles tem uma nuvem de testemunhas. Tem mais. Tem 24 anciãos. Tem mais. 4 seres viventes. Tem querubins. Tem serafins. Tem arcanjos. Tudo isso em volta do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê que pela obra da cruz Ele te fez habitação dele, você tem que acreditar, em coerência com a Bíblia, que você carrega o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você tem que saber que o Pai, o Filho e o Espírito Santo carregam consigo um ambiente celestial. Então isso significa que onde você chega, o céu chega. Não. Ou é doideira minha? Pode falar a verdade.
Sério, Micael. Sério, gente. Agora, o diabo não quer que você acredite nisso de jeito nenhum, cara. O diabo quer que você acredite que você não presta, que você não é constante, que você é isso, que você é aquilo, que você é aquilo outro, que você não tem condição, que bom mesmo é Micael, bom mesmo é o cara do louvor, o garotão que canta super bem, bom mesmo é o irmão lá de trás, que faz não sei o quê. Não! Pelo amor de Deus, chega da gente ser enganado pelo diabo. Ninguém é bom, mas o sangue é suficiente. Ninguém é bom, mas o sangue é suficiente. E por favor, lembra que Moisés quis crucificar Jesus de novo, batendo naquela pedra, como se o sangue dele, a morte dele na cruz do Calvário, não fosse suficiente. E hoje a religião está fazendo isso. Tem um espírito de religião no meio do povo de Deus, ensinando o povo de que a obra da cruz não é suficiente, tem que fazer mais isso, mais aquilo outro. Mas eu te digo nessa noite, em nome de Jesus, a obra da cruz é completa, a obra de Jesus é completa, é plena, é suficiente para te purificar, te santificar, te habilitar a ser tabernáculo de Deus na terra. A gente pode crer nisso e viver diferente os anos que a gente tem. Ou a gente pode achar que é mais uma pregação de um cara estranho e continuar vivendo uma vida religiosa, cantando aquele corinho, que não é nem hino, nem louvor, corinho da nossa época, minha e do Luiz, que a gente já está velho. Tropeça aqui, oi, lembra dessa? Cai a colar, mais depressa levanta. Palhaçada. Coisa do diabo. Irmãos, o evangelho de Jesus é de fé em fé, de glória em glória. Não é caindo, não é tobogã. Nós não estamos em montanha-russa, não. Nós não estamos em montanha-russa, nós não estamos em tobogã. Nós estamos em uma linha reta. Assim, o gráfico é esse, ó. Tempo, distância. Quanto mais eu vivo, mais longe eu vou, mais cheio de Deus eu estou, mais cheio da graça eu estou, mais frutos eu tenho de um testemunho digno diante dele, sabe? Mais fé, mais autoridade, mais mover do Espírito, mais e mais, até chegar dia perfeito. Esse é o projeto de Deus para a gente. O resto é religião. E nessa noite, o Espírito do Senhor te mostre isso. Quando você for dormir, Ele fale com você. Você tenha sonhos, você tenha visões, cara. Que o Espírito Santo testifique com você. Eu ouça isso quando sair daqui. Quando você sair e for andando para casa, isso vai estar na sua cabeça dizendo: você é meu tabernáculo. Você é meu tabernáculo. Eu, o Pai, estamos aqui com você. O Espírito Santo está aqui. Ah, mas eu preciso aqui de dom de cura. Se eu estou aqui, a cura está aqui. Ah, eu preciso aqui de um dom de conhecimento. Se eu estou aqui, o Espírito de conhecimento está aqui, estou em você, você tem o conhecimento. Imagina. Querida, imagina se a gente se apropria disso. Onde a gente vai? Qual o nosso limite? Qual o limite que tem para alguém que carrega Pai, Filho e o Espírito Santo? Para ficar bem pentecostal. Os anjos de fogo vão na frente dando burdoada nos capeta. Então, o caminho já vai, ó, suave. Amém? Ó, já tem um monte de querubim para dar pancada em demônio. Não sou eu que vou ficar dando pancada em demônio. Então, se eu carrego o Pai, o Filho e o Espírito Santo, vou me preocupar com o demônio? Não vou preocupar com o demônio, meu irmão. Na minha frente, quem vai são os anjos de Deus, abrindo porta, sabe, fechando porta, tirando caminhos quebrados, endireitando o caminho plano para a gente andar, sabe? Oh, meu Pai. Fala a verdade aí, irmão. Está feliz, cara? Está assustado? Estou notando. Mas pensa nisso. Consciência.
começa a ter espaço para você. Vai ter espaço. Está tão focado em geral que você. De uma cidade. Pai, contigo aí. Passa aqui agora. Acha, descansa. Ok, beleza. Paulo diz, orai sem cessar. O tempo todo. Com quem está dentro de mim. Não precisa subir um monte para buscar Deus. Não precisa jejuar 30, 40 dias para buscar Deus. Não tem que buscar Deus. A gente já foi encontrado por Ele. Ele habita em nós, cara. Uau, você está brincando, meu? Vou perder tempo com o quê? Eu vou perder tempo em desenvolver essa relação de intimidade com Ele, para que Ele não precise gritar, que às vezes Ele grita no nosso ouvido, é ou não é? Mas imagina se a gente desenvolve uma relação de intimidade com Ele, que Ele fala baixinho. E às vezes, como a minha mulher, que nem precisa falar, eu já sei o que ela quer. De tão íntimo que a gente é. Imagina se a gente desenvolve essa relação com Ele. Orar, pastor. Bem, vamos ficar de pé. Ao Senhor.